Estamos na nossa quarta aula desta matéria do curso médio em teologia de livros poéticos, quarta aula dessa nossa matéria de livros poéticos. Se vocês dêem uma olhadinha lá no grupo, eu enviei os slides, né? Eu tinha realmente na correria esquecido. Mameire recebeu já sua apostila, graças a Deus, né? Acertei o número do seu apartamento agora. E chegou a tempo, graças a Deus. Vamos na página 12, por gentileza. Página 12, livro de Provérbios. Vamos então entrarmos hoje num dos mais importantes livros do Antigo Testamento, livro de Provérbios. Estamos aí na nossa quarta aula. Hoje é segunda-feira, 15 de abril de 2024, segunda-feira, 15 de abril de 2024. Página de número 12, Provérbios. Provérbios são frases que expressam em poucas palavras lições de sabedoria para a vida espiritual, moral, social e profissional. Todos nós gostamos de frases bem elaboradas, de pensamentos escritos por pessoas sábias que trazem edificação. Embora estas frases exprimam grandes verdades, elas não foram inspiradas por Deus como descritas no livro de Provérbios. Temos muito a aprender com este livro sagrado. Interessante, né? Há pelo menos 7 indicações da autoria no próprio livro, ou seja, dentro do próprio livro, vamos encontrar evidências internas que apontam a Salomão como seu autor. Vamos lá. A primeira evidência está em Provérbios 1:1, Provérbios de Salomão. A segunda evidência é em Provérbios 10:1, Provérbios de Salomão, é um título. A terceira evidência está em Provérbios 22:17, palavras dos sábios. A quarta, em Provérbios 24:23, Provérbios dos sábios. A quinta evidência, Provérbios 25:1, também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A sexta evidência, 30, verso 1, palavras de Agur, filho de Jaque de Massa, título. E a sétima evidência, palavras do rei Nemuel de Massa, as quais lhe ensinou sua mãe. Com estas evidências, preste bastante atenção aqui, porque pode causar um pouquinho de dificuldade para entendimento. Com essas 7 evidências, todas elas registradas no próprio livro de Provérbios, qual a conclusão que nós chegamos? Que o livro de Provérbios teve 3 autores. Estão percebendo? O principal deles, Salomão. Salomão, praticamente, é o autor da maioria do livro de Provérbios, ou dos capítulos que dominam o livro de Provérbios. Uma partezinha, né, basicamente o capítulo 30, é de autoria de Agur, filho de Jaque. E o capítulo 31, rei Lemuel. Então anotem aí, Salomão, Agur e o rei Lemuel. Lembrando que Salomão, do capítulo 1, não é? Até o capítulo 25, na sua grande maioria. Os capítulos 26, 27, 28 e 29, e curiosamente está no limbo. Não se sabe exatamente quem foram os autores dos capítulos 26, 27, 28 e 29. Aí chega o capítulo 30, é Agur, declaradamente este é o seu autor, e o capítulo 31, o rei Lemuel. O livro é prefaciado com o nome de Salomão, mas uma seção atribuída aos sábios. E 2 capítulos são atribuídos, um a Agur e o outro Lemuel. Há quem tente explicar o fato, dizendo que Lemuel e Agur são outros nomes de Salomão, mas isso é improvável, ou seja, é uma teoria sustentada por alguns teólogos e estudantes, né, do livro de Provérbios.
A tradição judaica no Baba Batra, 15º ponto, afirma que Ezequias e seus companheiros escreveram os provérbios. Provavelmente que esta declaração talmúdica refira-se a Ezequias e seus companheiros, não como autores, mas como compiladores que ajuntaram e editaram o livro, acrescentando outros provérbios. Podemos admitir algumas conclusões. Olha só que interessante estas conclusões, um total de 6. Primeira conclusão: a maior parte dos provérbios são realmente de Salomão, como eu acabei de falar agora há pouco. Conforme 2 de Reis 4:32, lemos que Salomão disse 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Segunda conclusão, Agur foi o autor do capítulo 30 e nada se sabe a seu respeito. Terceira conclusão, o rei Lemuel foi o autor do capítulo 31 e também nada se sabe sobre a sua identidade. Interessante, né? São os mistérios que a Bíblia tem para nós. O quarta conclusão, podemos deduzir que Salomão tenha compilado e incluído os provérbios pré-existentes aos seus, os chamados os provérbios dos sábios. O comentarista Edward J. Young observa que pode ser que esta referência aos sábios não seja indicação de autoria, mas mostre simplesmente que as palavras empregadas pelo escritor são as aprovadas ou seguidas pelos sábios, ou pelo menos estão de acordo com os seus ditos. Quinta conclusão: Ezequias e sua equipe adicionaram em seus dias, cerca de 700 a.C., outros provérbios, talvez do próprio Salomão, e de outros sábios que igualmente foram inspirados e guiados pelo Espírito Santo. E a sexta e última conclusão: os 2 últimos capítulos são unidades independentes e de autores desconhecidos. Seriam como apêndice. Então é muito curioso a estruturação do livro de Provérbios, ou seja, 80 a 90%, sem dúvida nenhuma, é de autoria de Salomão. Alguns capítulos avulsos, como o do 26 ao 29, se desconhece quem é o seu autor, mas o 30 e o 31, sim, já sabemos, né? Agur e Lemuel. Com respeito à data, não há motivos sólidos para abandonarmos a autoria de Salomão da primeira parte do livro. Nesse caso, a data provável seria aproximadamente entre 950 e 900 a.C., para a escrita dos capítulos 1 ao 24. Na metade final do seu reinado e aproximadamente 725, 700 a.C., para os últimos capítulos, que vão do 25 ao 31, que foram compilados por Ezequias e seus companheiros. Agora, olha isso aqui é super interessante. O livro apócrifo de Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico. Alguém está prestando atenção? Eclesiástico, não estes, Eclesiastes. Capítulo 47, verso 17, cita Provérbios 1:6. Este apócrifo é datado em 200 a.C. Ao citar Provérbios, isso aponta algumas evidências da data do livro. 2 evidências. Número 1, Provérbios já existia tempo suficiente antes de Eclesiástico para que tornasse reconhecido como fonte de autoridade canônica. Número 2, o livro de Provérbios influenciou o estilo literário de Eclesiástico, o que indica uma imitação daquilo que se tornara padrão no estilo Machal. Muitíssimo interessante. Então, nós não temos
diante dessas estatísticas ou dentro dessas abordagens, nenhuma dúvida com respeito à data de elaboração do livro de Provérbios. Falando de estatística, olha aqui uma estatística curtinha, mas bem chamativa. Provérbios tem 31 capítulos, 915 versículos, 560 provérbios, 67 pecados são mencionados, 28 coisas a respeito dos preguiçosos. Olha só, então é um livro que se dedica, bem interessante, né? A se falar um pouco dos preguiçosos. Vai ter com a formiga, homem, é um dos textos bem clássicos de Provérbios. 25 coisas abomináveis aos olhos de Deus. Uau! Toda a Bíblia fala de coisas abomináveis aos olhos de Deus, mas Provérbios classifica especificamente 25 dessas coisas abomináveis aos olhos de Deus. Nós encontramos 215 ordens, fantástico, 120 promessas, 27 bênçãos e 17 coisas melhores. Da onde tiramos tudo isso? Nós extraímos lá da Bíblia de Estudo Dake. Já ouviram falar da Bíblia Dake? A Bíblia Dake é tremenda, ela tem alguns probleminhas em alguns comentários, mas na nível de informação estatística, a Bíblia Dake arrebenta, ela ganha assim de goleada de qualquer outra Bíblia. Ela é muito boa para dar informações estatísticas. Excelente. Não conheço outra. Tenho ela em português, tenho ela em espanhol, não tenho perdão, tenho em inglês e espanhol. Curiosamente, não tenho em inglês, mas a CPAD aqui tem, né? A CPAD tem, por isso que eu faço essa menção, porque eu baixei essa página em PDF online e ali encontrei essas estatísticas exatamente na página 1017 da tradução em português da Bíblia Dake, que foi feita pela CPAD. Características especiais do livro de Provérbios. Convenhamos, todo livro da Bíblia tem características diferenciadas, né? De características singulares, características que não se repetem em outro livro da Bíblia. E aqui não é diferente. Olha só, essas características são bem chamativas, e são 6, não são muitas, mas são 6, e elas são bem especiais. Primeira, a sabedoria da parte de Deus não está ligada diretamente à grande inteligência ou a grandes conhecimentos, mas ao temor do Senhor. Provérbios 1:7. Sábios são aqueles que andam com Deus e observam a sua palavra. O conceito de sabedoria que se tem hoje é um conceito errado, ou seja, é um conceito humano, um conceito secular. Agora, aos olhos de Deus, o que é uma pessoa sábia? Que sabe andar com Deus, que sabe colocar em prática o conhecimento que recebeu para agradar ao coração de Deus. Em outras palavras, é saber, né, usar o conhecimento que está sendo adquirido para agradar o coração de Deus. Número 2, segunda característica, é o livro mais prático do Antigo Testamento, pois abrange orientações sobre várias áreas da vida humana. Alguns de vocês já conseguiram ler todos os 31 capítulos de Provérbios? Vamos lá, irmã Meire, já conseguiu ler? Irmão Jonatas, acredito que sim, já leu, porque é um livro muito prático, bem fácil, irmão Zandro. Então, já que vocês já leram pelo menos uma vez o livro de Provérbios, eu vou fazer então, baseado nessa segunda característica especial, algumas perguntinhas para nós somente refrescarmos a nossa mente. Como eu já falei aqui, segunda característica especial, é o livro mais prático do Antigo Testamento, pois abrange orientações sobre várias áreas da vida humana. Irmão Zandro, poderia citar duas dessas áreas que o livro de Provérbios orienta para a nossa vida? Apenas duas. Como o pastor já falou, né?
com relação a preguiçoso, fala do relacionamento entre um casal, né? Dá muitos conselhos, aqui mesmo das estatísticas aqui, faltou, dá muitos conselhos, às vezes, para as más mulheres, falando do homem só olhar para a beleza da mulher, né, que a beleza vai acabar. Tem um versículo muito diferente que fala: melhor morar numa cabana, numa choupana, do que morar com uma mulher rinchosa. Perfeito. Irmão Jonatas, poderia destacar dentro da leitura que o irmão já procedeu, eu creio que já leu várias vezes, obviamente, o livro de Provérbios? Quais seriam duas que o irmão tem em mente? Duas orientações que abrangem o livro de Provérbios. Irmão Zandro falou das duas, e com certeza o irmão tem as duas que, obviamente, já observou. As duas que mais lhe chamaram a atenção. No capítulo 14, Sim, Salomão, capítulo 15, melhor dizendo, né? Perdão. sim, sim. Salomão, no verso primeiro, ele vai falar sobre o relacionamento, né? Nosso, do homem com o próximo, um com o outro, que ele diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Então ele está falando Perfeito. do relacionamento para que possamos cada dia ter uma resposta saudável, branda. Essa é a primeira parte. E a segunda parte fala também do capítulo 3, né? 3, 2, fala sempre as instruções da excelência da sabedoria, sobre filhos, obedecer aos seus pais, né? Igual o capítulo 2 aqui, melhor dizendo, no capítulo 1, versículo 8, fala que o filho deve ouvir a instrução do pai e não deixar a doutrina da mãe, né? De tua mãe. Perfeito. Então, é um relacionamento entre o pai e o filho, isso é muito Não, interessante. excelente, excelente, né? É um livro muito especial, porque é como fosse uma bússola para o nosso bom viver. Muito bom, irmão Jonatas. Obrigado pela sua abordagem e participação. Irmã Meire, que orientações a senhora destacaria dentro do que a senhora já leu no livro de Provérbios? Apenas duas que lhe chamaram bastante atenção. Seu áudio está fechado. 18, 24. Repita, por favor, porque houve uma falha na transmissão. 18, provérbio 18, 24, fala que Sim. o homem. A senhora fechou de novo o seu áudio. A senhora está tendo algum probleminha de abrir e fechar o áudio. Não é porque aqui a casa é cheia de homem, aí às vezes Perfeito, conversa, perfeito. fecha. Fala, o homem e muitos. A letra da minha Bíblia é pequena demais, pastor. 18, 24 fala assim: o homem de muitos amigos. Zé, pega lá para a mamãe, filho. E vamos aguardar a irmã Meire, está tendo algumas interferências ali no fundo. Ok, quando a senhora estiver já preparada, pode abrir o áudio, por gentileza, que desejaríamos que a senhora participasse, mas se ficar um pouquinho difícil, então vou deixar a senhora temporariamente de fora. Zé. Pastor, 18, 24. Sim, a O senhora já homem de, falou, 18 e 24. Ok. o Mas o homem que de, se refere, o que se refere a essa parte? fala de o homem de muitos amigos Sim. deve. Não, ok, sem problemas. Eu estou percebendo que está bastante difícil hoje a senhora participar. Fique tranquila,
A gente entende, não é sempre que essa situação acontece. Uma pena. Mas vamos lá então, vamos avançar para não tomarmos muito tempo. Queríamos que muito que a irmã Meire pudesse participar, mas ela está tendo algumas dificuldades ali no fundo onde ela se encontra. Terceira característica especial, foi escrito para ser memorizado, guardado na memória. Por isso que o autor utilizou frases curtas. Vocês já observaram isso, né? O livro de Provérbios ele é dado a usar frases sistematicamente curtas. E isso é de propósito, é para levar uma memorização rápida, eficaz. Quarta característica, é cheio de figuras de linguagem, ou seja, paralelismos, símiles, que são semelhanças, metáforas, preceitos e repetições. Provérbios é ótimo para você detectar repetições. Quinta característica, a esposa e mãe sábia é retratada de forma especial, dando um grande valor à mulher, que na época era algo extraordinário, elevado para os padrões da época. Lembre-se que na época que vivia Salomão, a mulher não era valorizada, a mulher era tida como um ser insignificante, tipo um tapete, né? Da sociedade no qual o homem pisava com força. Mas Salomão, de forma extraordinária, valoriza a pessoa da esposa, a pessoa da mãe. O valor da mulher vai lá em cima, que não é normal dentro de nenhuma literatura oriental, sobretudo oriental. Como vocês devem saber, até hoje, a mulher no Oriente, pelo menos no Oriente Médio, é pessimamente maltratada, sobretudo em alguns países islâmicos. Creio que vocês tenham acompanhado na mídia, né, o Irã é um dos países mais duros, duríssimos, no que tange ao tratamento da mulher. A mulher no Irã não pode dirigir, nem na Arábia Saudita, veja só, porque é considerada dependente direta do homem e dá muitos conflitos. Recentemente, creio que vocês tenham acompanhado na mídia, uma ativista, uma repórter, né? Ela foi uma voz muito forte no meio da sociedade iraniana, sobretudo no meio das mulheres. E ela começou a denunciar abusos dos maridos de várias mulheres. E essa mulher acabou sendo espancada, não é, pela polícia, chamada polícia moral, polícia moral iraniana. Ela foi espancada até a morte. E ela se tornou uma espécie de mártir dentro da sociedade iraniana. Ou seja, o que Salomão fez naquela época, valorizando a mulher, foi simplesmente fantástico. Seria hoje, não é? Com, digamos que se levantasse uma mulher, se assumisse a presidência do Irã, que seria, humanamente falando, impossível, porque o Irã não enxerga com bons olhos a mulher e muito menos valoriza. Sexta característica do livro de Provérbios, o capítulo 31, inclui um poema acróstico. A primeira palavra de cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Interessantíssimo. É como fosse algo parecido com o Salmo 119. Se você vai lá no Salmo 119, na maioria das Bíblias, cada grupo de 8 versículos, né, já falamos isso, né, em uma das nossas aulas, grupo de 8 versículos se refere a uma letra específica do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. Super, super, super interessante. E o capítulo 31 de Provérbios segue a mesma linha, né? A linha do alfabeto acróstico, né? É uma forma também de facilitar a memorização dos provérbios. Talvez para mim, para você, não tem muito significado compreendermos, porque isso é um acróstico na literatura judaica, da literatura hebraica, certo? E a literatura hebraica, eu repito uma vez mais, ela não tem nada a ver com a nossa literatura. Por isso, a enorme dificuldade, e ela é totalmente natural, de uma compreensão assim, imediata do que está escrito dentro do conteúdo dos livros poéticos. Tem coisas que são práticas, fáceis de entender, mas tem coisas que são de características simplesmente culturais. E o que é cultural para mim, para você,
à luz da cultura hebraica ou de uma outra cultura, sempre vai se concluir ou se configurar em um grande, enorme, gigantesco desafio, certo? Vamos então avançar, virando a página seguinte. Falando em questão de cultura, né, só para vocês se lembrarem, né? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais à frente no livro de Cantares, né? O livro de Cantares tem muitas declarações culturais, poéticas, né? É o ponto máximo da poesia hebraica, se assim posso se dizer, o livro de Cantares, né? Cantares também conhecido como Cânticos de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Este livro se constitui numa enorme dificuldade, embora são 3 personagens, né, que coexistem dentro deste livro. Nós vamos estudar daqui a pouquinho ele, né? Mas estão ali Salomão, não é? As filhas de Jerusalém e a Sunamita. Mas ali tem expressões que, por exemplo, na nossa cultura são estranhas. Por exemplo, era uma honra naquela época, só estou adiantando algo que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente com alguns detalhes. Era uma honra um homem comparar a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva com os cavalos de Faraó. Hoje, você comparar a sua esposa a uma égua, pelo amor do pai, você está Ela te dá um coice. ofendendo. Ela Dá te um dá um coice. coice, sem dúvida nenhuma. Quando eu conheci minha esposa, eu elogiei ela. Tu és tão linda como as éguas de Faraó. Ela fez uma cara. E olha que minha esposa é estudante em teologia. Minha esposa é estudante em teologia, ela é formada, ela se formou em bacharel em teologia. Ela ficou com a cara que, olha, irmãos, vinagre com limão é pouco. Ela não está aqui perto de mim. Vinagre com limão é pouco. Você está me comparando a uma égua? Peraí, minha filha, calma, devagar. Isso é uma honra. Mas que honra, coisa nenhuma. Você está me humilhando. Não, peraí, eu sou judeu. É, mas você casou com uma gentia, não se esquece. Nós estamos em 2 culturas totalmente diferentes. Está girando, vai gerar um problema. E meu sogro, que estava perto, colocou a mão no meu ombro. Calma, meu futuro genro, eu te defendo. Ela é linda, como as éguas de Faraó. Até o senhor, meu pai. Mas meu sogro tinha uma cabeça muito aberta, entende? Falecido, homem de Deus, uma cabeça muito aberta. Ele já tinha entendido perfeitamente. E até hoje minha esposa se lembra, nunca me esqueço daquela que você me ofendeu me comparando a éguas de Faraó. Não, eu não te ofendi, eu te elogiei, tanto que teu pai, meu futuro sogro, né, depois meu sogro, me defendeu com unhas e dentes. Mas você fala isso normalmente para sua esposa, para sua namorada, para a pessoa quem você ama, rapaz, dá problema, porque é uma questão da cultura. Outra coisa que também gera um problema que muita gente, até nos hinos, preste atenção, até nos hinos da harpa cristã estão e não procede. Biblicamente não procede. Quer ver um exemplo? Quem é costumeiramente conhecido como a Rosa de Saron? Vamos lá. Tem até um hino na harpa cristã que fala da Rosa de Saron, mas a abordagem é completamente errônea. Quando você estuda o Cantares de Salomão, não tem nada a ver com o que se colocou em alguns hinos, e eu falo com profundo respeito, na harpa cristã. Tanto que na época, em 1990, quando eu trabalhei na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o maestro João Pereira, que trabalhava no departamento de música com 6 pastores, e eu era um deles, estavam batalhando para mudar o texto de vários hinos que fugiam do verdadeiro contexto bíblico. Vamos lá. Quem vocês imaginam que é a Rosa de Saron? Nós vamos estudar sobre isso quando chegarmos a Cantares. Ali estão falando de Jesus, né? Hã? Ali estão falando de Jesus. Não, olha só o problema. A Rosa Não, de tipo Saron, assim, se você é porque estudar... muitas pessoas mas têm a definição com de Jesus, né? Mas com que prova contextual? Tem que apresentar a prova contextual. O que é prova contextual? Você tem que ler o contexto. Se eu pego o versículo isolado, alguém está me acompanhando? Se eu pego o versículo sozinho, isolado, eu posso dizer que pode ser até Abraão. Mas o que me prova que seja a pessoa de Jesus? Pastor, Isso é sério.
O pastor, eles Sim. falam que ele é a rocha e o lírio dos vales. Não, não tem nada a ver. Não existe uma prova contextual, ou seja, dentro do Eu, contexto, que prove. Quando você estuda o contexto, se eu pegar o versículo sozinho, isolado, eu posso até dizer que foi Moisés. Mas quando eu estudo versículo por versículo, dentro do capítulo que está esta declaração, aí qual é a surpresa de todo mundo? Todo mundo fica de boca aberta. É a igreja, gente. É a Rosa de Saron, é a igreja. Todas as características estão discriminadas no conjunto de versículos que se seguem. É a própria igreja de Cristo. Não tem nada a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o problema da interpretação do texto pelo contexto. Quando você pega o texto isolado, repito, você pode dizer que a Rosa de Sarão pode ter sido Moisés, pode ter sido Abraão, pode ter sido qualquer, até Judas Iscariote. Mas quando você estuda o contexto, versículo por versículo, e vai analisando as características, versículo seguinte, versículo seguinte, versículo seguinte, versículo seguinte, ou aí a ficha cai. Esse aqui não é Jesus, não. Isso aqui é a igreja de Cristo. A gente vai chegar lá. Quando a gente chegar a estudar Cântico dos Cânticos, aí nós vamos chegar juntos. Pode até hoje ser uma pequena surpresa, ou uma enorme surpresa para você. Como é que eu nunca percebi? É simples, você não percebeu porque, quem sabe, você leu por cima. Ó. É muito fácil a gente chegar a conclusões rápidas quando se lê por cima, mas quando se lê na profundidade, muda tudo. Nós não somos acostumados a interpretar um texto na base do contexto. Não somos, irmãos, vamos ser sinceros, não somos. Tá? E temos que voltar à matéria de hermenêutica bíblica que foi ensinada lá no básico. Se você não voltar a essa matéria, você vai ter gravíssimos problemas sérios de interpretação do texto pelo contexto. Está dentro das 6 regras dos contextos. Existem as leis do contexto bíblico, que são 6 contextos. Se você não levar em consideração esses 6 contextos, vai dar problema. Mas a gente vai trabalhar nisso quando chegarmos a estudar. Vai ser em 2 aulas. Nós vamos chegar a estudar o livro de Cântico dos Cânticos. Propósito de Provérbios, página 14. Propósito. Cada livro poético foi escrito com um propósito. Temos aqui pelo menos 2 propósitos: o propósito didático e o propósito teológico. Do que se trata o propósito didático? De ensinar, de apresentar o ensino. E o propósito teológico é de apresentar a revelação de Deus. Então vamos entender o que Provérbios nos ensina e como Deus nos é revelado dentro deste livro. Propósito didático: advertir dos grandes perigos que resultam inevitavelmente por seguir os ditames da natureza ou paixões pecaminosas, como diz Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. O propósito do escritor aqui é traçar o contraste mais nítido entre as consequências de buscar e encontrar a sabedoria e as de seguir uma vida de insensatez. Nós pensamos que somos os donos da experiência. Eu tenho muita experiência. De que vale ter tanta experiência na hora da luta, na hora da tribulação? Alguma coisinha talvez, mas necessitamos encontrar a sabedoria da parte de Deus. Como é que nós vamos sair no meio de um problemão, de uma tempestade? E eu tenho certeza que você já deve ter passado problemas assim, ó, desse tamanho, que a sua experiência, ó, não valeu de nada. Nada, nada. E eu falo com muita humildade. Posso ter um pouquinho de experiência na minha vida como obreiro, como ser humano, como pastor, mas há momentos que Deus nos faz chegar à seguinte conclusão: a tua experiência, meu amigo, não vale de muita coisa em certos momentos. Você precisa o quê? Sabedoria, direção,
orientação da minha palavra e do meu espírito. Esse é o propósito didático que Provérbios nos apresenta, como nós aprendermos a adquirir sabedoria. Propósito teológico foi escrito para dar ao povo de Deus um guia prático e memorável de como aplicar o conhecimento de Deus, isto é, o temor do Senhor, à vida diária, para aqueles que entraram num relacionamento de aliança com Ele, mostrando como a aliança com Deus tem aplicação extremamente no seu conteúdo. Olha só que interessante. Então, esse propósito teológico tem como palavra-chave o quê? O temor do Senhor. Qualquer um de vocês, eu não vou escolher aqui nem o Lucas, nem o irmão Jonatas, nem o irmão Zandro, nem a irmã Mary. Poderia dizer, em poucas palavras, o que você entende pela frase o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor, em poucas palavras? Pode ser qualquer um de vocês. Não vou escolher nenhum de vocês. Temor do Senhor. Reverência, dedicação à sua obra. Reverência, dedicação à sua obra. Perfeito. E qual é um dos resultados mais imediatos na prática da nossa vida, quando a gente lança mão de viver esse temor do Senhor? Qual seria um resultado assim, que fica na cara, imediato? Crescimento espiritual. Crescimento espiritual, perfeito, porque a gente, na medida que caminha na reta proposta por Deus, a gente vai crescendo. E a gente, naturalmente, vai se esquivando do quê? Daquilo que pode nos atrapalhar de sermos filhos de Deus separados para Ele. Porque qual é a tendência desse mundo? Nos embaraçar, não é? Com muitas coisas. E a gente fica assim, de pés e mãos amarrados, e nosso crescimento, que é bom, nada. Então guarde isso, que o temor do Senhor, ele nos leva a crescimento. Aí alguém vai me dizer, ué, então se a gente não vive no temor do Senhor, nós não temos a capacidade de alcançar um crescimento 100%, 100%. Só um momentinho, meus irmãos, estou recebendo aqui uma mensagem com uma certa urgência. Ok? Ok. Perfeito. Desculpe, recebi uma mensagem com uma certa urgência. Tive que dar essa rápida interrupção, mas tudo bem, já está tudo certinho. Vamos lá. Vamos então a conhecer a estrutura do livro. A estrutura do livro. Esse livro tem dois modelos, preste atenção. Esses dois modelos são propostos pelos hebraístas, né, os que estudam a fundo as escrituras hebraicas, e também teólogos cristãos. Por isso que tem dois modelos aceitáveis. Primeiro, o primeiro modelo ele é curtinho, ele é dividido em 5 partes. O segundo modelo ele é mais extenso, ele é dividido em 10 partes. A maioria dos hebraístas se inclinam para o primeiro modelo. Eu não conheço teólogos cristãos que abracem muito o primeiro modelo, mas ele é muito dado aos judeus. Já o segundo modelo, ele é muito usado pelos teólogos cristãos. Vamos lá, vamos ver as diferenças. Primeiro modelo, prólogo. O que ele é o prólogo? É a introdução. Vai do capítulo 1, do 1 ao 7. O segundo, Provérbios aos jovens, do capítulo 8 até o 9, 18. Miscelânea de provérbios, aí envolve os capítulos 10 ao 24. Coleção de Ezequias, se você quiser saber aonde Ezequias entrou nessa história, entre os capítulo 25 e 29, essa é a coleção proposta pelo sacerdote, não rei, Ezequias. Apêndice de Agur e Lemuel, isso já sabemos, né? Os capítulos 30 e 31. Título e assunto. Então, aqui nós vamos passar para o segundo modelo, e esse segundo modelo, ele é mais proposto pelos cristãos, pelos teólogos cristãos.
ele é mais a título de esboço, um pouquinho mais esmiuçado. Número 1, título e assunto, igualzinho no prólogo judaico. Capítulo 1, do 1 ao 7. Segundo, vários discursos, também parecidos, só que ao invés de provérbios aos jovens, vai vários discursos. Capítulo 1, verso 8 ao 9, 18. Terceiro, primeira coleção de provérbios de Salomão, do capítulo 10, do versículo 1 ao 20, do capítulo 10, verso 1 até o capítulo 22, verso 16. Ele é bem mais extenso. 4, primeira coleção das palavras dos sábios, capítulo 22, verso 17 até o capítulo 23, verso 14. 5, discursos adicionais, do capítulo 23, versículo 15 até o 24, 22. Depois, segunda coleção das palavras dos sábios, capítulo 24, versos 23 ao 34. Segunda coleção dos provérbios de Salomão, capítulo 25, primeiro versículo, até o capítulo 29, verso 27. As palavras de Agur, capítulo 30, do verso 1 ao 33. As palavras de Lemuel, capítulo 31, do verso 1 ao 9. E o elogio à esposa prudente, capítulo 31, versículo 10 ao 31. Não está aqui escrito na apostila, porque ela está relacionada mais com o Talmud. Já ouviram falar do Talmud? Quem já ouviu falar do Talmud? O livro das tradições judaicas. O livro das tradições judaicas, por isso que eu digo tradições, não é um livro bíblico, e muito menos canônico, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo. É um livro que traz os costumes, os modos de vida dos hebreus no passado, e muitos hoje seguem ao pé da letra as orientações do Talmud. Curiosamente, o capítulo 31 de Provérbios influenciou em muitos aspectos o Talmud, no sentido de valorização da mulher judia, da mulher hebraica. Faz parte da cultura, você pode achar isso estranho, mas faz parte da cultura hebraica, sobretudo entre os judeus ortodoxos, porque há vários tipos de judeus, né? Os ortodoxos, que são os tradicionais, os religiosos, que usam chapéu preto, as trancinhas. Já viram esse tipo de judeus? Usa chapelão preto, trancinhas, andam geralmente vestidos de preto e usam muito o quepar, ou usam um chapéu grande, preto, ou o quepar. As esposas também andam vestidas ou de totalmente branco, ou uma mistura de branco e preto, ou totalmente de preto. E as crianças, os filhos, também andam com esse tipo de vestimenta. Esses são os judeus ortodoxos. Pois bem, pelo Talmud, na base da influência de Provérbios capítulo 31, há um aspecto na cultura judaica que para nós latinos não encaixaria. Em que sentido? A mulher hebraica, a mulher judia pode trabalhar fora, eles não proíbem. E o homem que é o sustentador da casa, é óbvio, ele é o provedor. Mas há uma particularidade pouco conhecida, essa que eu vou dizer agora. Se os dois ganham semanalmente, mensalmente, como seja, por uma questão desta cultura e da valorização da mulher, quando o homem recebe o salário da semana, da quinzena, do mês, seja lá em que país que eles estejam, isso é uma cultura. Eles têm uma pequena reuniãozinha entre marido e mulher para prestar contas do salário recebido. Como assim? O homem chega, veja que coisa curiosa, chega, se senta com a mulher, esse aqui é o meu salário da semana. Coloca em cima da mesa, agradece, chama Adonai, papapá e tal. Depois disso, sabe o que o marido faz? Pega. Como assim pega? A mulher administra o dinheiro que o marido ganhou toda semana. Hã? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, senhor. A mulher administra. Se ele ganhou 2.000 a semana, ele dá 2.000 na mão da mulher. Não, pastor, não acredito nisso. Então vai perguntar um judeu ortodoxo. Isso é costume.
esse hábito. É a maneira que o homem honra, além de outros aspectos, a sua esposa. Porque a mulher ela foi tão pisada no passado, tão pisada, tão pisada, tão pisada, que o homem judeu procura redimir o seu gravíssimo erro cometido no passado. Então, desde o século VII, quando o Talmud fechou a sua escrituração, isso se tem tornado uma necessidade, ou seja, o homem dá essa honra à mulher. Rapaz, na sociedade latina isso não funcionaria, claro, porque não é uma coisa de berço, não é uma coisa ensinada. A mulher judaica, o homem judaico, o homem de pequenininho, 3, 4, 5 anos, é ensinado a ter essa mentalidade. Por exemplo, se eu nascesse num lar latino, eu não teria essa mentalidade e eu acharia absurdo, porque o latino, na sua grande maioria, é machista, da sua maioria. Não estou dizendo que todo latino é machista. Não, 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 não estou afirmando isso. Mas na sua grande maioria, alguém está me acompanhando aqui? O latino é machista. Ele quer ter o controle de tudo. Isso é uma cultura, é uma cultura. Sobretudo entre os hispanos. Eu convivo muito com o hispano. E o hispano em si, ó, é muito seguro financeira, materialmente. Sobretudo o porto-riquenho, não é? O mexicano e o cubano. São os três hispanos, ó, muito mão fechada no que tange a liberar dinheiro para a mulher. Pode você não acreditar nisso. Eu convivo com cubano, eu convivo com porto-riquenho, eu convivo com mexicano aqui na Flórida. É uma comunidade muito forte, muito poderosa aqui. Já entre os judeus askenazitas, guarde esse nome, que são judeus ortodoxos da Europa Central, Rússia, Polônia, Áustria, Alemanha, eles têm esse hábito, o dinheiro que ele ganha na mão da mulher. E fazem isso com a maior naturalidade. E a mulher administra, sem nenhum problema. Vai nós, latinos, fazer isso. O que é que você vai fazer com o dinheiro da semana? Porque não é cultura. Alguém está me entendendo, gente? Não é cultura. Se você ler com atenção, com muita atenção, todos os versículos que compõem o capítulo 31 de Provérbios, aí você vai chegar a essa conclusão. Como a mulher ali, ela é valorizadíssima, ao contrário dos outros países do Oriente Médio que não dão uma gota de valorização à mulher. Vamos entender aqui agora os 3 públicos-alvos do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem um alvo, tem um público que tem que ser atingido? Sim, senhor. E quais são eles? Os ignorantes, os jovens e os sábios. Que eu nunca ouvi falar disso, mas é exatamente como Provérbios trabalha. Os ignorantes, qual é o objetivo do livro de Provérbios? Dar a eles, ao simples, prudência. Os jovens, conhecimento e bom siso. Os sábios, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Que interessante isso. Então, esses são os 3 públicos-alvos de Provérbios. Método de ensino. Agora vai ficar bonito. Os provérbios têm a sua forma peculiar de ensinar. É necessário que demos atenção a alguns métodos encontrados nessa educação para evitarmos compreensões erradas e interpretações equivocadas. Escute essa. Provérbios são cheios de aforismos, ensinos concisos, imagens, figuras e paralelismos. Vejamos o significado de cada um desses métodos. Essa é a beleza que está dentro do livro de Provérbios. E por conter esta beleza, nós, na maioria das vezes, desconhecemos. Repito,
A beleza que está no livro de Provérbios é o seu método de ensino. Para um judeu, é totalmente normal ele ter o conhecimento desses métodos, porque ele nasce aprendendo desde os seus 2 anos, 3 anos de idade. Para nós, é uma ciência um tanto desconhecida. Só se aprende isso em escola teológica, como a que estamos estudando. Então, vamos trazer à tona, de uma forma bem objetiva, bem resumida, e que seja de boa compreensão para mim e para você. Vamos lá. O primeiro método de ensino é chamado de aforismo e concisão. Nome feio. Aforismo e concisão. Como é que funciona isso aqui? Aforismo é uma máxima, é um dito, é um refrão. Os antigos diziam um refrão antigo, né, bem antigo, né, no caso, meus avós do lado materno, né, que foram italianos. Do meu lado paterno, que foram judeus, nunca falaram isso, né? Minha avó italiana, do lado de minha mãe, mãe de minha mãe, costumava dizer: água que bate muito em pedra mole. Alguém se lembra desse ditado? Água mole, Pedra dura, tanto bate até que fura. Isto, isso. Isso é um ditado bem latino, na verdade italiano, né? Que os italianos trouxeram, tem a sua versão no português. Então, o aforismo ele é baseado nisso, com ditos populares. Mas provérbios também têm aforismos. A forma de todos os provérbios que temos são assim: são curtas frases de ensino para memorização rápida e compreensão objetiva sobre várias questões da vida. Tomemos o exemplo, o conhecido provérbio. Olha, se você não conhecer esse provérbio, pare hoje, desista de estudar, mas eu acredito que todo mundo conhece. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Todos se lembram desse provérbio? Todos se lembram? Isso é um aforismo. Agora, olha o que chama a atenção aqui. Ensina a criança. Como é que é? O ou no? Vamos lá. Qual seria o correto? No ou o? No caminho. No. Aí eu pergunto, irmã Meire, a senhora acha que há uma diferença entre escrevermos no e o, ou é a mesma coisa? No e o caminho. Se eu digo ensina a criança o caminho ou ensina a criança no caminho, é a mesma coisa? No caminho e o caminho. Irmão Zandro pegou a colocação no caminho. Alô? No. E o. No. O pai acompanha o filho no caminho. Ou seja, ambos lado a lado, caminhando. Caminhada. Na vida. O é apontar. Vai lá, meu filho, é lá, é lá, é lá. Mas a Bíblia é categórica. Ensina no, ou seja, não deixa a criança sozinha. Pega na mão dela. Caminha com ela, vai com ela, fala, ensina, mostra o que está certo e mostra o que está errado. Mas a Bíblia ela é categórica. No. Essa frase não pretende fazer uma promessa. Cuidado, isso aqui não é promessa, não. Tem muito pregador que ensina que é promessa, não é não. Não significa que uma criança bem educada na palavra não tem a mínima possibilidade de se desviar para os maus caminhos. Opa! Opa! E muita gente acreditando aí, né? Ah, meu filho foi ensinado na Escritura Sagrada, não tem como se desviar. E aí, como é que se explica a quantidade de filhos de pastores que nasceram no Evangelho, aprenderam a sã doutrina e hoje estão tudo no mundão se arrebentando? Como é que você explica isso? Não, porque esse texto não implica em uma promessa. Não vamos colocar nas costas de Deus o que ele não nos ensinou, o que ele não disse.
na sua palavra. Isso é muito sério. Muita gente está. Mas Deus disse na sua palavra. Deus, como é que. Repete de novo. Mas Deus disse na sua palavra. Disse de que maneira? Vamos lá. Vamos ler com atenção. Ele disse, ou você está querendo reinterpretar as palavras de Deus? Opa! Então vamos agora entender isso aqui, ó. O Pastor, sentido desse. Sim. um exemplo bem claro que a gente tem um filho pródigo, né? Não, meu, tá ali, a parábola do filho pródigo. Se a gente estudar o contexto, o filho pródigo nasceu, cresceu, foi educado nos caminhos do Senhor. E hoje, meu Deus, a maior quantidade de desviados a nível família são filhos de obreiros, não é? Filhos de famílias bem estabelecidas na palavra de Deus, É que não. uma prova bem clara de que ele foi criado assim, porque quando ele depois de tudo que ele fez, que ele está naquela situação difícil, ele fala de uma forma até bem sábia: eu vou voltar para casa do pai e vou falar com ele que eu pequei contra os céus e pequei contra os céus e contra ti, né? E já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Olha só que interessante essa abordagem que o Lucas está dizendo. Aquele rapaz, o pródigo, tinha consciência da sua formação, tinha consciência que sobre ele foi lançado que a semente da educação da palavra. Então ele estava bem educado na palavra. A questão é que ele escolheu ir para o mundo, ele escolheu pegar a parte da sua herança e desperdiçá-la. Ele fez uma escolha. Louva a Deus se você tem o seu filho ainda na presença de Deus. Esse é um prêmio, irmãos, vamos ser sinceros, é um prêmio, é um privilégio. Não me faz a mim, nem a você que tem o seu filho caminhando na presença de Deus melhores do que ninguém. Eu tenho meu menino, vai fazer 28 anos de idade em agosto. Pensa no menino que tem mais temor de Deus do que eu e minha esposa juntos. Não estou me vangloriando, não estou me gabando, não. Isso é misericórdia de Deus mesmo, purinha, porque ele já teve todas as oportunidades de pular para o mundo, de arrebentar lá no mundo, de viver sozinho no mundão velho, mas quando ele foi tentado a fazê-lo, ele colocava a mão na cabeça, chorava como um bezerro desmamado e dizia: Eu não vou trair a Deus, e nem meu pai, nem minha mãe. Ele costuma sempre dizer isso. Eu sou tentado, e fui fortemente tentado, mas eu não sou louco de trair o Deus que me salvou e trair meu pai e minha mãe, que tanto choraram e se sacrificaram por mim. Aquilo ali me comove, a mim e minha esposa. Quando meu filho fala isso, não é porque ele seja melhor do que ninguém, não, nem porque eu sou pai babão. É porque é um privilégio, gente. Vamos ser sinceros. Qual é o rapaz hoje? De 28 anos de idade, solteiro, trabalhando com seu salário, está dentro de casa morando com papai e mamãe e ainda servindo a Deus. Está difícil, gente. Tá Está difícil. difícil. Está difícil. Ô, Se pastor, você tem. Sim, entre, sim. então aí na vida do filho do Senhor entra então o temor do Senhor. Já, já. Mas repito, E meu filho não é uma exclusividade. Graças a Deus eu vejo ainda filhos e filhas de homens e mulheres de Deus que desfrutam desse privilégio. Mas eu sou muito sincero, esse privilégio hoje está se tornando uma raridade, uma relíquia. Cada ano que passa, você não vê mais isso. Tanto que na igreja onde me congrego numa igreja americana, perguntaram para mim, ó, seu filho mora com você? Qual o problema? Começam a rir. Sim, os adolescentes, os jovens americanos começam a rir. Como é que pode? Seu filho mora. Aí eles não acreditam, perguntam: Ué, você mora com seus pais? Moro. Qual o problema? Meus pais me amam. Eu amo os meus pais. Estou solteiro. Vou fazer o quê? Ir para o mundo? Morar sozinho? Não, você tem tudo. Você trabalha, você é independente, você tem documento. Qual a razão que você tem de ficar dentro da casa de papai e mamãe? Eu não estou entendendo, mas é cultura, gente. Vocês vão entender. Isso é cultura normal do americano. Mesmo sendo crente, servo de Deus, o americano ele foi criado para ser independente já cedo, 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 cedo. E é estranho, rapaz. O filho judeu também é assim, se você não sabe, né? Porque isso aí é uma cultura que eu trouxe do judaísmo, né? E graças a Deus alguns brasileiros também seguem essa mesma cultura. Mas no lar judeu, o filho só sai de casa para casar. Ah, só sai de. O homem
só sai que dirá a mulher então nem se fala, mas o homem só sai da casa dos pais para casar. E pronto, não tem essa, pode estar ganhando, pode ter uma vida independente, ele não toma a iniciativa de sair de casa. Muito pelo contrário, alguns vivem a vida até como solteiros para cuidar dos pais. Eu conheço muitos filhos de judeus que tomaram a seguinte decisão: não me caso para cuidar dos meus pais. Mas eu já falei com meu filho, já dei uma prensa nele mês retrasado. Você vai se casar? Não, eu quero cuidar um pouquinho de você. Negativo, não dá mais de celibato, não. Você vai arrumar a tua vida, não é tô te empurrando fora de casa, não. Nada de menino solteiro aqui para cuidar de mim de todo momento. Na hora que a gente tiver que partir, a gente parte, né? Mas não complica a tua vida por causa de papai e de mamãe. Acredito que tudo tem tempo na presença de Deus, né? Você tem que fazer a sua. Eu quero netos, camarada, eu quero netos. Ele fica apavorado. Não, pai, ainda eu sou muito novo. Que novo? Novo, eu estou a fazer 28 anos, novo. Eu estou orando, eu quero é neto, eu quero é neto. Apressa esse processo porque está ficando difícil. Jesus está voltando e você não me dá neto. Fala sério. Eu falo assim para descontrair, não estou fazendo nenhuma pressão sobre ele, mas graças a Deus ele tem consciência, entende? Não estou querendo colocar isso como exemplo, mas graças a Deus, se você tem o seu filho na presença de Deus, ó, levanta a mão para o céu e agradeça. Agradeça porque isso hoje está se tornando algo difícil. Vamos lá. E pastor, Sim. pode dizer que o Efésios 6, uma parte dele foi embasada nesse contexto aqui? 100%, 100%, 100%. Isso é muito bonito, né? O capítulo 6 de Efésios, nessa parte que fala sobre honra teu pai e tua mãe, tem muita base dentro dessa colocação de Provérbios. Então, o sentido desse texto que acabamos de falar, do Provérbios 22:6, não é tão somente mostrar qual é o meio ordinário, isto é, o comum de ter sucesso na educação dos filhos. É uma palavra dada aos pais, pondo como fundamento mais seguro da pedagogia infantil a própria lei de Deus. Da mesma forma, um provérbio não pode ser visto como um dogma, não é como uma regra inflexível, pois a aplicação deles varia de contexto para contexto. Eu chamo muito a atenção de vocês, irmãos. Provérbios têm que ser interpretados na base do seu correto contexto. Não se pode interpretar nenhum versículo do livro de Provérbios isoladamente. O que podemos dizer é que todos os provérbios carregam uma doutrina e um fundamento sólido e inflexível, que é a lei de Deus, mas não podemos confundir o ensino com a sua aplicação. Vejamos um exemplo. Outro exemplo, ó. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13:3. Esse verso não tem intenção de ensinar. Quem é sábio nunca abre a boca, ou quem conversa é imprudente. É um exemplo em que o provérbio deve ser bem aplicado. O ensino desse verso é que o dom da fala deve ser bem utilizado. É uma advertência contra o mau uso da língua. Provérbios 21:23 já nos ensina. Ou uma condenação da tagarelice. Provérbios 12:18. Portanto, a maneira de ensino não pode ser confundida. O provérbio exige uma forma de interpretação adequada. Ou seja, Tiago, quando fala da língua, lembram-se do apóstolo Tiago no capítulo 3? Segundo alguns historiadores, o Espírito Santo leva Tiago a refletir nos vários aforismos, né, ou ditos relativos ao bom e o mau uso da língua. Se você ler com atenção o capítulo 3 da Epístola a Tiago, lhe dá a ligeira sensação que você está lendo alguns textos ou versículos do livro de Provérbios com respeito à língua. Irmão Sandro, tem algo a dizer? Sim, mas no caso da língua, igual aqui tem aqui, ó, sobre tagarelice, né? Mas e com relação à lei Sharon, chorar, esqueci agora. É uma lei judaica com relação a falar mal do outro, pastor. Tá lá Ah, baseado em Levítico. Só um momentinho que eu vou localizar aqui agora. Eu até fiz uma anotação, só um momentinho que eu estou aqui. Deixa eu ver aqui. Sharia? Não, Sharia é outra coisa.
Ah, Só um momentinho aqui, já vou lhe dar aqui agora. Vou lhe dar aqui agora. Isso aqui é bem interessante. Tá lá no Êxodo capítulo 23, versículo 1. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Deixa eu ver aqui. Ah, em Levítico, se não me engano, fala a mesma coisa. Só um momentinho aqui, que eu vou localizar em Levítico. É bem 19, interessante. 19, 16? Isto, perfeito. 19, 26. Levítico 16. Levítico 19, 16. Levítico 19, 26. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. A tradução francesa de Louis Segond diz assim: não andarás como fofoqueiro entre o teu povo, não atentarás à vida do teu próximo com calúnias. Eu sou o Senhor, né? Essa versão em francesa de 1910 de Luís II, ela está muito ligada ao que está no hebraico, né? Sobre a questão da fofoca, o mau uso da palavra. Ou seja, eu posso saber de algo, mas não me dá o direito de ficar espalhando, não é? Coisas que não correspondem à minha vida pessoal. Até mesmo com a minha vida pessoal tem que ser cuidadoso, que dirá com a vida do próximo, né? Com a vida do próximo eu não posso ficar. Exemplo, eu estou ao tanto de uma situação da vida particular da irmã Meire. Embora tenhamos uma amizade, somos irmãos em Cristo, mas não me dá o direito de eu chegar no meio da igreja, no meio do povão e dizer: ih, você sabia que a irmã Meire fez isso, fez aquilo? O que é isso? Isso é fofoca. Há um equívoco muito grande, pelo menos no meio brasileiro, que eles acham que a fofoca é só algo que é mentira. Mas não. A fofoca é qualquer coisa dita alheia na ausência da pessoa. Exato, exato, exato. Isso é o sentido Bom ou exato da ruim, bom ou verdadeiro, ruim, mentiroso. exato. Porque não nos cabe o direito de falar da vida de terceiros na ausência da pessoa em si. Inclusive, o apóstolo Pedro sugere que é uma das razões porque algumas pessoas sofrem, né? Porque algumas pessoas sofrem por serem fofoqueiros, por serem intrometidos. 1 de Pedro, capítulo 4. Isso aqui é muito interessante. Gente, daria para fazer um estudo bíblico de um mês só para falar da língua, dos pecados da língua, mas não é o nosso objetivo. Nós teríamos que estudar, fazer um estudo mais a fundo do livro de Provérbios. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Olha só que interessante. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Intrometido. Tem gente que está sofrendo aí por ser intrometido, está falando demais da vida alheia, seja como falou o irmão Zando, seja falar coisa boa ou coisa má. Isso é contrário aos preceitos da palavra de Deus. Compreendendo, meus irmãos? Se você sabe alguma coisa da vida do Lucas Moreles, caladinho, quietinho, não entrega a vida dele para ninguém, porque é só dele, cabe a ele. A individualidade, a privacidade, temos que aprender
a respeitá-la. Se você sabe alguma coisa da vida do irmão Zandro, ó, coloca um zíper de ouro, lacra, coloca 10 cadeados, não abre a sua boca. Irmãos, isso é falta de ética, isso é falta de respeito, isso é falta de educação cristã. Que Deus nos ajude, né? E Deus fica triste, triste, porque esse é o trabalho do diabo. E, sim, senhor, o trabalho do diabo é espalhar contenda, é espalhar fofoca, é quebrar a privacidade. O diabo foi o primeiro indivíduo no mundo a semear a falta de ética. E, infelizmente, essa falta de ética ela é dominante em alguns cristãos e até obreiros da obra do Senhor, porque tem problemas de caráter. Me perguntaram esses dias, pastor, um obreiro fofoqueiro é normal? Não, tem um grave problema de caráter. Se é Concordo. obreiro, eu até agora não consigo entender, né? Um obreiro ser fofoqueiro é muito Isso é um complicado, problema sério que, gente. inclusive, não é nada Ô, comum hoje, né, pastor, pastor? Mas não é normal. Um É, obreiro não, é deveria ter um. normal. Tá Não errado. deveria. Mas nos dias de hoje isso não é nada incomum. A gente encontra muitas Não, assim. peraí. Se ô, hoje você tem. Eu conheci uma igreja no interior da Argentina que disciplinava os obreiros fofoqueiros. Gente, Tá certo. no dia da ceia, era dúzias de presbíteros e diáconos que eram disciplinados. ô, Eu pastor, lembrei aqui, pastor, a lei seria Lachon Hará, La Chorrari, La Chorrari. Lachon Hari. Lachorrari, Lachorrari. É, Essa é, lei ela trabalha muito entre os judeus racídicos, ou seja, são extremamente fundamentalistas, né, que ela vela pela questão da palavra dita. Eles são muito rigorosos e disciplinam dentro da sinagoga. Como eu estava falando, eu vi na Argentina o pastor de uma igreja enorme, de mais de 2.000 pessoas, no dia da ceia, disciplinar quem? A esposa. Hã? Por quê? Porque ela falou demais da conta. Ela falou da particularidade da vida de duas irmãs e espalhou para toda a igreja. E a igreja toda de cabeça baixa. Opa, esse pastor é bom. Para disciplinar a própria esposa, e ela aceitou numa boa. Ela aceitou numa boa. ô, Ficou, pastor, ficou no tem, gancho coi- 6 meses. tem coisas também que é levado no office que todo mundo depois fica sabendo. Misericórdia. Eu tenho, olha, me perguntaram alguns anos atrás, pastor, se eu achar que um pastor tem que ter a supervisão de outros pastores, 100%. Uhum. Um pastor que trabalha sozinho, independente, não é uma opinião minha, não, é inclusive uma visão bíblica que o apóstolo Pedro coloca isso. Um pastor que trabalha sozinho, independente, ele acha que é o dono da verdade. Todos nós, irmãos, precisamos ter alguém sobre nós, administrando os nossos passos. Por quê? Nós não somos perfeitos, nós não somos melhores do que ninguém e temos uma tendência a errar, a fracassar, a deslizar, a tentar impor os nossos pontos de vista acima da palavra de Deus. Infelizmente, não. É assim que eu penso, assim vai ser. Que negócio é esse? Assim você pensa, assim vai ser? Não. Se você é um pastor de igreja, você tem que aprender a prestar contas. Tem obreiros que não sabem prestar contas. Isso por quê? Porque não foram ensinados. E aí não ensinam isso a outros obreiros. E fazem tudo como fosse ao bel prazer. Irmãos, isso é uma enorme falta de ética. O livro de Provérbios ensina isso. Como prestar contas. Irmãos, é muito longo falarmos desse rico conteúdo que possui o livro de Provérbios. É um Eu não me código lembro, de ética. eu não me lembro qual livro, pastor, qual livro que é aí o versículo. Mas no Novo Testamento fala, né, sobre a relacionamento dos membros, né? Sim. A importância dos membros estarem andando assim de forma Primeira carta de correta. Paulo aos Coríntios, Paulo dá Isso. regrinhas básicas de convivência na congregação, na unidade também cristã, né? à Exato. unidade cristã, aos Efésios, aos Gálatas. Paulo dá essas boas pinceladas, e se você ler com atenção, parece que você, de alguma forma ou de outra, está lendo algo ligado ao livro de Provérbios, com certeza. Belíssimamente Aham. ele compara a igreja como um corpo humano.
Exato, isso é fantástico. Lindo, A, lindo. a organização assim. do nosso corpo ele traz para o funcionamento do corpo de Cristo. Ou seja, o corpo não tem três olhos, três narizes e quatro bocas, cada um no seu devido lugar e trabalhando em quê? Em ordem. Conjunto. Imagina, com todo respeito, o irmão Lucas com quatro olhos. Meu Deus, o povo ia ficar apavorado. Quatro olhos? Imagina eu com seis bocas. Os irmãos estão vendo a ponta da minha caneta aqui? Em alto e bom som e nível, é boa imagem. Não, a ponta da minha caneta, vocês não estão vendo. Vocês estão vendo a minha caneta. A ponta da a caneta, ponta eu não vocês não estão consigo vendo. ver. A ponta está muito longe. Exatamente. Exatamente. A caneta, vocês estão vendo. A ponta, não. Nós éramos menor que essa ponta da caneta. E olha o que nós fomos formados. Já? Como nós fomos, nós nascemos como um embrião pequeníssimo, menor do que uma cabeça de alfinete. É isso que o irmão Zandro está querendo nos dizer. E de uma cabecinha de alfinete que veio o nosso feto, isso é lindo, gente. Deus deu uma estrutura completa, perfeita. Por isso que quando o nosso corpo se enferma, é um problema violento, porque quebra uma estrutura perfeita. Ou seja, o nosso corpo é perfeito, ainda que nós moralmente somos pecadores. Deixa isso bem claro. Moralmente, o pecado nos destruiu, nos arruinou, mas a estrutura do nosso corpo continua ainda intacta num certo nível de perfeição, certo nível, porque o pecado também acarretou enfermidades no nosso corpo, né? Algumas até chegam a deformar o físico do nosso corpo, mas olhando de uma regra geral, o nosso físico é perfeito, perfeito, perfeito. É uma máquina lindíssima. Vamos lá. Imagens e figuras. Já estamos finalizando a aula e nós vamos corrigir os exercícios. Imagens e figuras. Toda poesia tem imagens e figuras que servem como canais de comunicação para o autor transmitir sua mensagem em poucas palavras. Vejamos alguns exemplos de símile, metáfora, alegoria, antropopatismo. Pai maravilhoso, que nome feio é esse? Se você não tem a apostila de hermenêutica e exegese da nossa escola, fale comigo, eu vou postar lá no grupo, porque tudo isso foi estudado na matéria, no básico em teologia de hermenêutica e exegese. Então nós estamos, voltando um pouquinho lá atrás. De repente, alguns de vocês não passaram por essa matéria porque vieram de um outro curso e aí não estão tendo a facilidade de se lembrar disso aqui. Antropomorfismo, sinédoque, metonímia, personificação, hipérbole, litótis, ironia. Deu um nó na minha cabeça, pastor. Vamos desenroscar esse nó agora. Símile é a comparação entre duas coisas de gêneros diferentes que têm alguma coisa em comum. Provérbios 26, 18 e 19. Como louco que lança fogo, flechas e morte. Assim o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Metáfora é praticamente a mesma coisa de símile. Quando se compara duas coisas distintas com algo em comum, temos uma metáfora. Provérbios 11, 22. Como joias de ouro em focinho de porco. Você já viu joia de ouro em focinho de porco? Eu nunca vi, mas acho que Salomão já viu. Para fazer essa comparação, eu quero acreditar que Salomão já viu, não é, joia de ouro em focinho de porco. Assim a mulher formosa que não tem descrição. Imagina um porco, um focinho de porco com uma joia de uma mulher. Não é um negócio estranho demais? Fora de jogo, fora de colocação. Então, ele está fazendo essa comparação com a mulher, a mulher formosa, linda, esbelta, maravilhosa, que não tem descrição. Assim, eu acho que ele nem viu, pastor, mas assim, primeiro é o fato com relação ao porco para os judeus, né? O Por porco ser é um um porco animal imundo. É um imundo. animal imundo. E mesmo independentemente se eu considerar o porco um animal imundo, biblicamente falando, ou não, ele é imundo, porque Imundo. quem cria porco sabe, se acaba de lavar o chiqueiro, dar banho nele, a primeira coisa que ele faz é ir lá na lama. Exato. É a Então, ou natureza. seja, do nem a porco. questão, eu acho que ele nem viu um, não, mas a questão Ele usou vai isso como além, simbolismo, claro, como vai simbolismo, como além, uma figura. porque é uma coisa terrível, não E tem. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
A metáfora, na maioria das vezes, envolve alguma figura, né? Ele possivelmente não tenha nem visto, mas ele criou na mente, ele mentalizou uma figura absurda ou ridícula desse imaginar como ouro num focinho de porco. Pensou, gente, se a moda pega, colocar ouro no focinho de porco, os porcos vão valer muito dinheiro. E aí o brasileiro que gosta de carne de porco vai ficar pobre, não vai conseguir comer carne de porco de jeito maneira. Vamos lá. Alegoria é a exposição de um pensamento em uma ficção, uma ilustração ou figura. Provérbios 27, 23 e 25. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração a geração. Então as cabras te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para o teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. A mensagem desse provérbio é ter cuidado com todos os objetos que temos em mãos. Refere-se a uma administração prudente de nossas posses. Antropopatismo, atribuição de sentimentos, motivações ou comportamentos humanos a Deus. Deus não é humano, não tem corpo físico, mas ele tem um comportamento, em algumas vezes, bastante semelhante ao ser humano. Está ali em Provérbios 24, 18. Para que o Senhor não veja isso, se lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Porque antro vem de anthropos, que quer dizer homem, e patismo ou patismos quer dizer sentimentos ou comportamentos. Aí vem o outro que é parecido, é antropomorfismo, vem de anthropos, que é homem, e morfo, que é forma. Atribuição de partes do corpo humano a Deus, Provérbios 15, 3. Como, por exemplo, Deus não tem olhos, porque ele é espírito. Mas aqui está dizendo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Estão me entendendo, gente? Deus é espírito. Um espírito pode ter olhos como nós? Não. Embora Deus é onisciente, ele vê tudo. Aqui está falando da onisciência de Deus, não dos olhos A mesma literais de coisa é Deus. quando vemos versículos que fala aos pés do Senhor, as mãos Isso, do Senhor, né, o isso. coração do Senhor. Isso. Deus não tem mãos, mas ele tem uma vontade de ação que lembra as mãos. Deus não tem pés, mas ele tem agilidade como os dos pés. Deus não tem um coração como o de um ser humano que bombeia 5, 7 litros de sangue, mas ele tem um sentimento, ele tem uma carga de emoções que se assemelham, não é, ao ser humano. Então, esse é um antropomorfismo. Hein, pastor? Sinédoque, quando uma pequena parte representa um todo, né? Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cãs. O que são as cãs, irmãos? Não tem nada a ver com cão, não. Uau, uau, uau. O que são as cãs? Cabelos brancos. Os cabelos brancos, os cabelos grisalhos, coisa que não se aplica nem a mim, nem ao irmão Zandro. Irmão Zandro até tem nas laterais, graças a Deus, né? Que, lá, tá branquinho, 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 tá embranquecendo, né? Também tô Lucas ficando. também. Ele já está com as cãs. Agora, eu não tenho esse privilégio, né? Jesus me tirou esse privilégio há 25 anos. Então, só venha só na barba aqui. Por isso que eu tenho que manter isso aqui, gente. Para pensar que eu tenho mais de 60, né? Se eu deixar com todo o rosto limpo, vão pensar que eu sou um garoto de 40. Aí fica esquisito. Né, quando eu fico raspado na cabeça e raspado no bigode e no cavanhaque, minha esposa, eita, você tem um rostinho de criança com o traseiro para trás, tá feio demais, deixa crescer as cãs. Você sabe, mulher é assim, né? Mulher não gosta de ver o homem com o rosto totalmente. Se eu não tenho em cima, eu tenho que ter na frente, né? E ela me exige, não. Gostaria de te ver de barba, não, mas a barba me incomoda, já usei barba, né? Como meu bisavô usava, mas a barba, eu tenho uma irritação muito violenta no rosto, me incomoda, né? Até aqui me incomoda um pouco de vez em quando, mas no rosto esquece, nem pensar. Mas vamos lá. Pastor, uma pergunta. Sim, Quando sim. ele está fazendo referência ao coração de Deus, não está falando referente assim à mente de Deus? A mente, mais especificamente a mente. Excelente, Lucas, excelente. Lucas, só por causa disso eu vou te dar 40 para tu ficar contente, tá?
Quarentinha, lá, sabia, né? Abriu os dentes. Eita, quarentinha para Lucas, É porque pronto. mesmo que nós mesmos falamos, às vezes, do coração, né, do sentimento, mas está literalmente ligada à nossa mente, né? A mente, né? E eu Nós vejo que lati... eu vejo que todos esses versículos, quando é citado algo tipo assim, é só para trazer um entendimento dentro da nossa limitação diante de Deus. Exato, que na verdade os nossos sentimentos, eles são processados aqui, ó, e não em cima do nosso peito, mas são todos processados aqui na nossa mente. Então, parabéns, Lucas Candia Morelles. O que me trouxe tipo assim, a pensar sobre isso, Deus fala assim, que Davi é segundo o coração de Deus, porque não é o coração, mas é a forma como Deus queria que, Isso, na a verdade, a humanidade mentalidade de correspondesse Davi, né? O homem em termo, segundo o coração de Deus. Qual é a mentalidade de Davi? Ele era mentalidade. sensível ao arrependimento. Essa é a mentalidade que ele tinha, sensível ao arrependimento. Meus irmãos, vamos dar 3 minutos para as 10. Vamos segurar aqui um pouquinho? Vamos segurar aqui na sinédoque, Na próxima aula, nós continuamos na metonímia. Próxima aula, dia 22. Anote aí, próxima aula, 22 de abril, nós continuamos na metonímia. Isso aqui é muito importante, muito importante, muito importante. E nós fechamos e entramos já no estudo do livro de Eclesiastes. Vamos corrigir o que resta dos exercícios? Vamos lá? Vamos lá, vamos corrigir? Página bloco 6, 7 e 8. Bloco 6, 7 e 8. Por favor, lá no finalzinho da apostila. Já localizaram? Isso, vamos deixar já tudo corrigido. Aos irmãos que hoje não puderam vir à nossa aula, vão, claro, ter acesso ao vídeo e já estarão também tendo acesso à correção do restante dos exercícios. Vamos lá. Bloco 6, 7 e 8. Vamos tomar esse tempinho agora? Já estamos a 2 minutos para as 10 horas. Bloco 6. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. O que lavra a sua terra será farto. Qual a letra, por gentileza? C. Letra C, de pão. Número 1, C, de casa. 2. O sábio de coração aceita. Qual a letra? E. É de escola os mandamentos. Número 3. Atitudes certas estabelecem a base para a edificação de A. uma grande amizade. Número 4. O nome Lemuel significa D. B. Consagrado a Deus. E número 5. O temor do Senhor é O princípio da sabedoria. B. letra B. Então, 1, C de casa, 2, E de escola, 3, A de Antônio, 4, D de dado, 5, B de bola. 1, C, 2, E, 3, A, 4, D, 5, B. Bloco 7. Assinale com o único X a alternativa correta. Salomão, número 1, aplicou o coração a esquadrinhar todas as obras e apenas aprendeu que na muita sabedoria. Há muito enfado. Letra A, há muito enfado. É o texto de Eclesiastes 1:18. Número 1, letra A. Número 2, segundo Salomão, a vantagem que duas pessoas têm sobre uma é que. Letra B. C. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Eclesiastes 4:12. Número 2, letra C, baseado em Eclesiastes 4:12. Se quiser anotar o texto, é interessante para que você possa ali conferir. Número 3, não devemos fazer votos impensados ao Senhor. Melhor é que votes do que votes e Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. cumpras. 3, letra B.
B. baseado em Eclesiastes 5:5. Então, letra B de bola, número 3. Número 4. Mais Salomão investiga a respeito da sabedoria e o homem, mas ele concluía que... Qual a letra? Essa é fácil. Letra A. Letra A. Há poucas coisas justas sobre a terra. Há poucas coisas justas sobre a terra. Número 4, A de ampola. 5. Aprendemos com Salomão que a sabedoria... Qual a letra? Letra B. B de bola é melhor do que a força. 5, B de bola é melhor do que a força. 6. O jovem que teme ao Senhor e vive só para ele. Essa é fácil também. C. C de casa, terás bênçãos de Deus na sua vida. Recapitulando: 1A, 2C, 3B, 4A, 5B e 6C. Fechando o bloco 8. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. Número 1, os personagens principais de Cantares. 2 pontos. Salomão, a Sulamita e as... Letra E. filhas de Jerusalém. Número 1, letra E. Filhas de Jerusalém. Número 2, as primeiras palavras do rei à sua noiva no dia do casamento. Como és? Formosa, minha querida. Formosa, querida minha, letra C. 2C de casa. 3. Disposto a agradar a sua amada, o rei a leva para visitar A. Sua terra. sua terra. 3A, sua terra. 4. O pecador, ao saber que Deus o ama, apesar dos seus pecados, é atraído a Cristo e... D. B. Letra D. Deus. D de dado, aceita-o como seu Salvador. E número 5, é o selo do Senhor Jesus Cristo que nos leva a uma intimidade com Deus. 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 Letra B. 1E, 2C, 3A, 4D e 5B. Tudo certinho? Corrigido aí do lado de vocês? Maravilhoso. Então, fechamos a nossa aula de hoje pela bondade e misericórdia de Deus. Voltaremos, permitindo Deus, na próxima semana. Anote aí a página que nós paramos. Paramos na página 16, na área metonímia. Metonímia. Então, na página Foi, queimei. 16, Queimei a mão, queimei a boca. metonímia. Ué, não. Está ali o irmão Zandro brigando com alguma coisa. Ele está brigando. A aula ao vivo tem essas coisas interessantes. Olha lá. Ele está queimando Saiu a boca. broinha. A broinha está Aí quente. uma broinha negócio... de fubá aqui, quentinha. Ih, meu... Faz isso com Aí a a minha gente, esposa não. veio trazer para ver se já tava bom. Isso não. Aí ela faz isso colocou na não. minha mão, tava quente. Aí queimou, aí eu queimei a mão aqui, aí já fui, queimei a boca. Faz isso não, irmão Zandro. É Esqueci que pecado. o áudio tava ligado. A gente ainda não fez o lanche, não almoçou, não jantou, nem gente que Viu até que nem maldade, hein, almoçou, Bruno? meu. Viu que maldade? Faz isso não, eu não posso comer broinha, não. Era o tempo que eu comia broinha. Ei, meu Deus, agora só Jesus. Uma broinha de acaba. fubá gostosa demais, lá da roça. Não posso. Que pena, que pena. Quando eu for na sua casa, eu tô numa dieta violenta. Eu vou dizer o que eu posso comer. Só grelhado, irmão. Só grelhado e legumes e aquele bichinho que vai na tostadeira chamado uafa. Acredita? Nós não tem Todo... tabernáculo, nós não tem tabernáculo não, mas aqui tem uma fogueira. Tem água para nós queimar, fazer um sacrifício aqui, queimar uns animais. Não posso comer sacrificar de vermelho, eu sou proibido. Peixe e frango. É a minha vida, né? Nada de carne vermelha. Eita, eu tô bem limitado, meu irmão. Mas eu vou lhe avisar o que eu posso comer hoje.
Carne vermelha eu sou terminantemente proibido, mas não posso me queixar, não, graças a Deus. Meus irmãos, fechamos então a nossa aula de hoje. Voltaremos na próxima semana com a bênção do nosso Deus. Estejamos orando uns pelos outros, né, para que a boa mão de Deus seja conosco. Tá? Nós vamos fechar essa matéria, se tudo correr bem, no dia 29 de abril. Então, dia 29 de abril vai ser o último dia da aula desta matéria, com provinha no final, tá bom? Vamos fechar a matéria no dia 29 e, por volta de 9h30, 9h40, já entramos para a provinha, né, que vai ser em base dos exercícios. Já estou adiantando, na base dos exercícios. Serão em torno de 12 questões, né, todas ligadas com os exercícios. Vamos agradecer a Deus, pedindo com que a sua bondade seja conosco. Muito obrigado pelo irmão Jonatas, pelo esforço que fez, está conosco nessa noite. Deus o abençoe. Irmã Meire também, obrigado. Deus recompense a senhora, né? Aí com algumas pequenas interferências sonoras no fundo, mas deu certo no final. Lucas, obrigado também pelo esforço. Apareceu aí mastigando um pouco, né? Muita correria, corre para lá, corre para cá, mas chegou um pouquinho atrasado e mastigando, mas Hoje fazemos votos eu cheguei tarde que na para próxima segunda-feira, né, mastigue primeiro antes, aí depois entra na aula, já fica mais confortável, né, porque fica um pouquinho desconfortável para você, não para nós. E o irmão Zando que mastigou no final, né? No final e queimou, mas não dá certo muito mastigar coisa quente, dá esse problema. Irmão Zandro, né, só para variar, vai estar agradecendo a Deus em oração, por gentileza, irmão Zandro, abrindo o seu áudio e nos agradecendo a Deus por esta É, aula. Avise a sua esposa que eu amanhã vou dar uma chamadinha para ela entre 4 e 6, para tá acertarmos ouvindo. uma pendência que Já estamos tá com ela, ouvindo não? ali. Isso, perfeito, que a gente não teve realmente a oportunidade, mas amanhã eu dou uma chamadinha para a gente resolver logo isso Peguei. de uma vez, para não ficar estendendo muito tempo. Obrigado, irmã Fernanda, pela sua paciência, tá bom? Amanhã entre 4 e 6 eu chamo a senhora para a gente resolver aquela pendência. Mãozandro, por favor, nos agradeça a Deus com a palavra de oração e damos por encerrada a nossa aula. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu esforço de estar conosco. Irmãozandro, orando e agradecendo a Deus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Glorioso Deus, Pai Celestial, graças nós te damos, ó Pai amado, por este momento que passamos aqui, Senhor Deus, buscando conhecimento, Senhor, de Ti. Graças eu te dou, ó Pai amado, pelo Teu servo, Senhor Deus, Pastor Luiz, que tem se esforçado, Aleluia. empenhado, ó Pai amado, nessa árdua, Senhor Deus, carreira de ensinar, Senhor Deus, instruir os Teus filhos, ó Pai. Graças nós te damos pela vida dele e da sua família. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo, Senhor Deus, por cada um aqui presente, por cada aluno que tem se esforçado, Senhor Deus, se empenhado, Aleluia. de estar buscando, Senhor Deus, não desistindo nessa carreira, Senhor Deus, na busca de conhecimento, ó Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor Deus, dando-nos entendimento, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, aprender, Senhor, e assim como o provérbio diz, que a Tua palavra venha ser escrita na tábua dos nossos corações, Senhor Deus. Nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fecharmos: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso. compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, Compromisso. compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele Sabe que ele cresça cresça e e que que eu eu diminua. diminua. É É necessário que necessário ele que ele cresça cresça e e que que eu eu diminua. diminua. É É necessário que necessário que ele ele cresça cresça e e que que eu eu diminua. diminua. E a É, Deus Deus, damos o quê? A a honra, a honra, a glória glória e o e o poder. louvor. Muito obrigado, Deus os abençoe. Ótimo final de segunda-feira, semana abençoada. Vejo vocês, se Deus quiser, próxima segunda, dia 22, com a bênção do nosso Deus. Muito obrigado, a paz do Senhor, que Deus os abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.